Bom dia. Nessa semana nós estudaremos doutrina da igreja. Nós temos nesse mês de agosto dedicado o tempo estudando o assunto igreja, celebrando os 43 anos da Igreja Batista em Bastos. Veja bem, nossa tendência é dedicar esforço para organizar programas da igreja, litúrgicos, decorações, partes especiais, surpresas, músicas, teatro, propaganda, logística. Nós gastamos muito esforço para fazer esse sistema funcionar. O que disse um autor, a treliça da igreja. Nossa tendência é valorizar a estrutura organizacional da igreja. Ambicionamos cargos, nós queremos ser líderes, projetos, resultados e relatórios. Essas coisas não deixam de ser importantes e possuem seu valor. Porém, o Espírito Santo, ele desperta a nossa atenção e o interesse pela doutrina dos apóstolos, a doutrina de Cristo, o ensino bíblico. Nós deveríamos ter o mesmo desejo, ambição e esforço como pessoas e igreja de buscar conhecer as sagradas letras. Em Atos 2, verso 42, diz assim: e eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Nesse texto existe uma expressão muito interessante. Essa igreja, ela tinha uma vida de devoção intensa. Eles eram uma comunidade de oração. Eles tinham uma vida de compartilhar, de suprir, de buscar atender as necessidades das pessoas, pois partiam o pão. Eles experimentavam profundamente a comunhão, mas se dedicavam ao ensino dos apóstolos. Eles gastavam energia, eles tinham intenção e desejo de estudar. A igreja apostólica estava cheia do Espírito de Deus. A presença do Espírito de Deus se movia nessa igreja. E esse mover da igreja os conduziu a terem o desejo pela palavra, o conhecimento bíblico. Quando nós consideramos o legado apostólico, nos referimos ao Novo Testamento por inteiro. É a mensagem dos apóstolos para a sua igreja. John Stott disse que o Espírito de Deus leva o povo a se submeter à palavra de Deus. E no verso 42, quando diz a Escritura, se dedicava ao ensino dos apóstolos, essa palavra ensino, didaquê, pode ser também a doutrina. Se refere ao que os apóstolos falavam sobre Deus, Jesus Cristo, Espírito Santo, homem, salvação e vida eterna. Vejam bem, meus irmãos, depois do arrependimento, depois da profissão de fé pública, depois do batismo bíblico, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, a conhecer e aprender sobre Jesus Cristo. A doutrina é essa verdade sobre quem é Deus, sobre a palavra, sobre o homem, pecado, salvação, Jesus Cristo, Espírito Santo, santificação, igreja, família, fim dos tempos e vida eterna. Peter Lewis disse: esquecer a doutrina e vamos evangelizar é tão ridículo quanto uma equipe de futebol que diz: esqueça a bola, vamos continuar o jogo. Charles Haddon Spurgeon disse: os homens, para serem verdadeiramente ganhos, precisam ser ganhos pela verdade. O cristianismo é muito mais do que acreditar na doutrina certa, mas não é menos que isso. Você pode ter a doutrina certa e não ser um cristão. Você pode saber ter várias noções verdadeiras a respeito de Jesus e não ser salvo. O diabo não é ignorante quanto a quem Jesus realmente é. Nos evangelhos, os demônios são os primeiros seres a reconhecer a verdadeira identidade de Jesus. Você pode saber
coisas verdadeiras e não ser um cristão. Mas você não pode ser um cristão sem saber coisas verdadeiras. Um passo antes dos detalhes de que você acredita é a questão, porque isso importa. Veja, ouça, simplesmente considere o que você crê, se isso importa, porque é isso que vai dizer como você vive, e alguma coisa sempre estará ditando e direcionando você nesse mundo. A vida de alguém está se movendo em uma direção ou outra, tomando uma forma ou outra, como Pascal ressalta. Nossa natureza consiste em movimento, descanso absoluto é morte. Na medida que nossas vidas estão sempre seguindo uma direção ou outra, nossas próprias vidas estão doutrinadas. A única questão é se a doutrina que guia a vida de alguém é governada pelo Evangelho de Cristo, por alguma outra história ou algum outro roteiro. Livro The Dream of Doctrine. Veja bem, para os cristãos em particular, a doutrina não é uma mera orientação, mas conformidade perpétua. O propósito da doutrina é nos conformar com a verdade. A nos conformarmos com a verdade ao carregar o verdadeiro testemunho do que Deus fez e está fazendo em Cristo, através do Espírito. Testificamos verdadeiramente ao falar e encarnar a verdade em amor. Encarnar a verdade do Evangelho é viver de tal forma que sua palavra e suas obras sejam testemunho do amor e conhecimento de Deus que se tornam manifestos em Cristo. Quero terminar essa manhã dizendo para você, você até pode não querer aprender as doutrinas, mas aquilo que você crê é que faz a sua vida ter movimento. Considere isso. Quais são os fundamentos da sua fé? Um dia abençoado a todos vocês.